Então, na parte traseira do equipamento, a gente tem a saída de SPO2 para o paciente que tiver um sensor X-Pod para conectar. Temos a saída de FiO2 para a instituição que queira ter uma célula de leitura de FiO2. Duas entradas para pendrive para fazer a leitura do paciente, de dados do paciente pelo RESCAM. Aqui é uma saída para alarme remoto, mas não é comercializado no Brasil. E aqui a última entrada é a entrada para o modem para fazer a leitura de dados do paciente pelo AirView, tá? E também é utilizado pela assistência técnica para fazer assistência técnica. Aqui eu tenho a entrada da bateria Power Station, bateria externa, caso o paciente tenha uma para utilizar. A entrada do cabo de energia da tomada e o liga e desliga do equipamento aqui stand-by. Ainda tenho a entrada de oxigênio, então se o paciente precisar colocar oxigênio na sua terapia, sempre por aqui, nunca pela válvula de exalação simples, tá? Até porque ela não precisa ser utilizada no Stellar. A gente colocou aqui um adesivo para informar que o paciente não pode utilizar umidificador com água. Se ele for utilizar um umidificador, tem que ser seco, tá? A umidificação do paciente é feita sempre pela base de umidificação externa, não pelo umidificador. Caso a equipe coloque água no umidificador e ligue o oxigênio aqui, vai entrar água no motor do equipamento e vai danificar o equipamento. Então, sempre oxigênio seco. Também posso retirar essa tampa aqui para verificar o meu filtro. O Stellar tem um filtro ultra fino, a gente indica trocar isso a cada um mês. Quando esse filtro está sujo, joga no lixo, substitui por um novo, tá? O fabricante indica trocar a cada 6 meses, mas a gente sabe que no Brasil a gente tem mais poluição do que onde o equipamento foi fabricado, então geralmente ele é trocado a cada mês. Então sempre a instituição deve verificar esse filtro mensalmente. Caso ele esteja sujo e não seja substituído, o ar não consegue passar por aqui, o motor gira sem ar suficiente para gerar pressão e vai queimar o blower. Depois que eu substituir, eu vou recolocar a tampa. E pronto, o meu equipamento está preparado para ser utilizado. Então, quando você ligar o equipamento, ele vai estar bloqueado, a parte clínica. Você precisa, primeira coisa, desbloquear o equipamento. Então, você vai apertar esses 2 botões. Ele te pergunta quanto tempo você quer que o cadeado fique aberto. 5 minutos, 120 minutos ou ilimitado. Ilimitado ele não bloqueia mais, você vai precisar de novo apertar esses 2 botões para bloquear. Então, eu vou escolher aqui ilimitado, abrir o meu cadeado, tudo que eu quero programar para o meu paciente, eu vou clicar em Setup. Apertei Setup, ele já aparece as configurações clínicas. Antes de fazer as configurações clínicas, eu preciso reconhecer o circuito. Então, eu vou apertar o Setup novamente, até aparecer a tela 3 de 3. E aqui eu vou encontrar o reconhecimento do circuito. Então, eu vou precisar montar todo o meu circuito com filtro bacteriológico, base de umidificação. Eu só não vou colocar a última interface do paciente, a traqueostomia, né, o espaço morto que vai na traqueostomia ou a máscara. E posso ligar o reconhecimento de circuito. Depois que eu fiz o reconhecimento, eu posso voltar para a configuração clínica e escolher o meu modo e parâmetro ventilatório. Então, eu posso escolher aqui CPAP, espontâneo, espontâneo temporizado, timed, que é totalmente controlado, e o IVAPS. E tenho aqui por último ainda a pressão assisto controlada, PAC, tá? Quando você escolher um modo, vou escolher aqui o ET. Ele te pergunta a patologia. Então, você pode escolher um pulmão restritivo, um pulmão normal, a síndrome da hipoventilação no obeso ou um pulmão obstrutivo. Se você escolhe alguma dessas patologias e confirma, ele já te dá uma pré-programação dessa patologia e depois você pode fazer só os ajustes finos, ok? Então, você aqui escolhe o seu modo e a programação de parâmetros IPAP e EPAP de acordo com cada modo. Depois que eu fiz a configuração clínica, se eu apertar mais uma vez o Setup,
A tela 2 de 3 é a tela de configuração de alarme. Então eu tenho a opção aqui, desligar todos os alarmes. Se eu faço sim, confirmo sim, ele desliga todos os alarmes, tá? Caso o fisioterapeuta queira ligar, ventilação minuto alta, fuga alta, máscara não ventilada, pressão alta, ele pode ir ligando e colocando os valores de acordo com a ventilação do paciente dele. Só é importante destacar aqui no Stellar que ele tem o alarme de máscara não ventilada. Esse alarme, ele não me deixa desligar quando eu estou com traqueostomia, tá? Então, se a gente voltar aqui na configuração clínica, em todos os modos configuração avançada, eu tenho que escolher a interface do meu paciente. Então, aqui eu tô com uma traqueostomia. Eu posso escolher traqueostomia, pediátrica, facial, almofada, ultra ou nasal. Se eu escolho qualquer tipo de máscara, eu posso desligar o alarme. Caso eu esteja com paciente invasivo, ele não me deixa desligar o alarme de máscara não ventilada. O que isso quer dizer? Se eu ventilar com uma válvula de exalação simples como essa, ele não vai reconhecer a fuga do meu paciente. Então, ele sempre vai alarmar a máscara não ventilada. Então, o ideal é que eu esteja com alguma dessas duas válvulas aqui. Leak valve, que é uma válvula de segurança, ou uma leak port. Qualquer uma dessas válvulas eu posso ventilar com segurança o meu paciente no Stellar.